Então, já começamos aí a gravação. Oi, pessoal, boa noite. A Manuela caiu, então não é porque vocês ficaram sem som, foi porque a nossa anfitriã caiu. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Bem-vindos, né, aos que estão chegando agora para essa noite, quarta noite, trazendo aqui aquelas orientações costumeiras, né, dos dias anteriores. Vocês podem interagir pelo chat, deixar as suas perguntas. Às 8h30, a gente coloca também no chat a lista de presença. Então, quando a gente disser que estava ali a lista de presença, não precisa de escrever o seu nome no chat, você vai escrevê-lo na lista, no link, clicar no link, preencher o seu nome. Ao final do curso, nós iremos disponibilizar as gravações e também o material de apoio que forem disponibilizados pelos professores. Então, quem tem perguntado recorrente, né, então, os conteúdos serão disponibilizados para aqueles que tiverem registrado presença e vão receber no seu e-mail de inscrição, o e-mail que foi informado no ato da inscrição. Então, hoje, quarta noite, mais uma vez, nós contamos com a participação e colaboração do Coletivo Bereia, que é nosso parceiro na realização deste curso, e a gente acolhe com muita alegria o Marcos Lessa, né? Ele esteve conosco na primeira noite também, fazendo a saudação em nome do Coletivo Bereia, e hoje ele vem também para dividir o espaço aqui de fala conosco. O Marcos, que é o editor-chefe do Coletivo Bereia, é jornalista, especialista em comunicação e imagem. Ele trabalhou com comunicação corporativa por mais de uma década, escritor e storyteller, escreveu o livro Mujica, o presidente mais rico do mundo, e produz o podcast Situação Crônica. Então, Marcos, bem-vindo entre nós mais uma vez. Que bom tê-lo aqui como parceiro, dividindo também o espaço. E caso sinta necessidade de mais alguma informação também, partilhe e fique à vontade para fazer. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Muita alegria de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de ver gente do Brasil inteiro. Isso é uma coisa assim que sempre mexe comigo. Mas qualquer lugar em que a gente vê gente do Brasil inteiro representado e participando junto, né? Eu acho que é uma demonstração assim dessa força do nosso país e da nossa gente. Então, eu já queria abrir compartilhando um pouco isso. Eu queria, de antemão, pedir um pouco de desculpas, porque eu estou saindo de um resfriado. Então, de vez em quando, vocês podem ouvir aí, de vez em quando, uma tosse de cachorro aí, sem querer. Mas acredito que a, a temperatura aqui da nossa aula vai ajudar a melhorar. Eu vou falar aqui um pouco sobre o como fazer, né? E eu vou falar um pouco desse como fazer, a checagem ou a prestar atenção, né, para você identificar conteúdos, seja se você vai trabalhar com isso ou não, mas desenvolver um raciocínio, um olhar para isso, e também como fazer, como juntar gente para fazer. E eu vou falar muito isso a partir até da nossa trajetória do Beré. Então, quem pôde estar aí, né, com a Magali, né, na terça-feira, já deve ter ouvido bastante, né, sobre o Bereia, sobre a história do Bereia, então eu não vou me aprofundar tanto hoje nisso,
eu vou falar um pouquinho só no começo e, a partir um pouco da nossa forma de trabalho, eu vou estar trazendo umas provocações, né, para vocês irem pensando durante essa noite, até depois, quando quiserem já separar as perguntas, enviar as perguntas, mas independente disso, nós vamos falar, eu vou procurar falar um pouco a partir da nossa trajetória de como fazer, de como botar na rua, de como ter um olhar para os conteúdos que surgem, né? E como que a gente pode conseguir fazer a nossa parte nesse combate à desinformação e no repasse da verdade. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha apresentação e eu vou pedir que vocês só me deem aí um ok se tiverem aí no chat, se estiverem vendo, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Todo mundo vendo por aí? Sim, Marcos, beleza. Ok. Bom, acredito que a Magali também tenha mostrado para vocês a carinha do nosso site, né? Assim, isso aí é um pouquinho antes dele ter ganhado um upgrade, mas eu quis manter essa imagem do início, porque esse foi um dos cases que eu não sei se a Magali falou. A gente está numa correria tão grande que eu não consegui falar nem com a minha chefe, tá? Mas tudo bem. Mas a gente teve esse caso, né? Durante a CPI da pandemia, surgiu o caso de um dos intermediários de compras de vacina ser um pastor, um autoproclamado reverendo, né? E que aquilo ali era colocado, né, na imprensa como mais um caso, né, de tantos que foram relatados na CPI. Só que a gente, porque a gente tem definido esse nicho, né, de checagem em mídias e meios religiosos e temática religiosa, a gente sentiu que a gente tinha o que contribuir na lacuna do que faltava, do que estava sendo falado na mídia, que era quem é essa pessoa, como é que é o histórico dele, ele é mesmo quem ele diz ser, ele é mesmo um representante do meio evangélico, ele tem esse título, ele é de que igreja que é isso. A gente conseguiu identificar ali uma lacuna que a gente podia contribuir a partir do que a gente colocou como nicho, como foco nosso, né? Isso já é uma coisa que eu vou levantando umas bandeirinhas aqui para vocês, ou seja, quando você tem aí, você pode, na hora de pensar em fazer um trabalho de checagem, uma equipe, um trabalho pessoal, pensar em determinados focos, né? Um determinado foco para que você possa se dedicar a ele e se especializar nele, né? Então, aqui no nosso caso, a gente olhou algo que estava todo mundo falando e a gente viu um lado, a partir do nosso foco, que a gente poderia contribuir para estar mais uma camada de informação contra a desinformação, para contribuir com o esclarecimento, né, a partir do foco que a gente colocou para a gente. E esse trabalho a gente costuma citar também, porque foi uma grande força-tarefa de toda a equipe, né? A gente aqui é separado por equipes dia a dia, vou falar um pouquinho mais disso na frente, mas esse foi um caso assim de tanta informação, né, e de tanto assunto tão quente ali na semana, né? A gente teve uma participação muito colaborativa e a colaboração é uma coisa muito crucial para o trabalho se fazer. Não se faz sozinho, não se apura sozinho, não se redige sozinho, não se pensa sozinho. É muito colaborativo o trabalho de construção, de checagem. Essa é a nossa experiência, essa é uma recomendação até para o resultado final, né? Vou estar passando aqui, acho que ela já deve ter ouvido sobre a origem, né, do Beré, a partir de uma pesquisa, não vou voltar aqui. E vou começar a falar um pouco da nossa atuação, né? A gente atua aqui verificando conteúdos, né, checando informação publicada em mídias religiosas, em mídias sociais que abordam os conteúdos sobre as religiões e as suas lideranças, né? E não são checadas opiniões ou material analítico, só material informativo. E, além do foco que eu já falei,
a fato da gente ficar focado também na questão informativa, né, e não numa opinião, isso ajuda a gente também a fugir, muitas vezes, de umas fogueiras desnecessárias, que podem gastar muita energia, né? A gente está lá para checar se aquilo ali é fato, se aquilo ali está sendo é verdade ou não, qual é o fundamento, o que, que tem de verdade, parcial ou não. E se tem uma opinião, se alguém está emitindo uma opinião, né, dentro da liberdade de opinião, seja ela qual for, a gente não vai se dedicar a isso, né? Então, isso é uma outra parte do foco que a gente tem, além da temática, né, da religião. A gente costuma fazer, né, uma prática que a gente tem de toda semana, é a gente fazer uma ronda em sites e portais de notícias de gospel e perfis em mídias sociais de liderança do universo religioso. Aqui já é uma derivação dessa primeira coisa que eu falei do foco. Uma vez que você definiu o foco da sua temática, como que vai ser a sua rotina de trabalho a partir desse foco que você definiu, né? Então, a gente, a partir desse foco de temática de religião e lideranças religiosas, ou que tenham confissão religiosa, né? Então, você pode ter um político, que é uma liderança, que não necessariamente ele é um religioso, mas ele tem uma confissão religiosa. Ele pode não ser um pastor, um padre, né? Alguém de alguma ordem eclesiástica, que também é político, mas ele é alguém que tem uma confissão religiosa e tem uma presença pública. Então, a gente listou, né, as principais figuras públicas, né, dessa temática, e a gente listou também uma série de veículos, né, de portais, de sites, de influenciadores que tenham esse perfil também. E a gente fez isso de várias formas. No Twitter, por exemplo, você pode fazer uma lista de acompanhamento em que você, a partir daquela lista, você acessa só mesmo o que aquele pessoal que você elencou postou no Twitter, por exemplo. Você pode ter também um Instagram só para você seguir as pessoas que você identificou como influenciador, né? Você não precisa ser o seu Instagram ou um Instagram. Você pode criar um perfil para poder acompanhar. Você pode também assinar a newsletter de várias dessas figuras, de vários desses veículos. Às vezes, no caso que a gente não assina no momento, mas a gente poderia assinar de igrejas, de denominações, para que a gente possa acompanhar, né? Então, a partir do foco que você coloca, qual é a rotina que você vai ter? Então, a gente faz essa ronda, cada equipe vai acompanhando, vai recebendo nos seus grupos, né? Olha, chegou isso aqui, fiquei sabendo disso aqui, ou então está acompanhando uma notícia, já tem um olhar por causa desse foco, mas a gente, né, da parte editorial, né, eu, a Magali, mas principalmente eu puxando, a gente faz uma ronda do tipo, vamos olhar essa lista, vamos olhar o que eles falaram nessa semana, no começo dessa semana, normalmente é no começo da semana, para a gente distribuir as pautas para correr durante aquela semana, né? Então, a partir do foco, como é que você pensa? Você precisa pensar numa rotina de trabalho a partir desse foco, né? Como é que você vai construir um acompanhamento daquela temática com o objetivo de fazer a checagem cotidianamente, né? Para você ter o material. Perdão. Como a gente lista, como a gente acompanha autoridades, né? A gente está acompanhando os pronunciamentos, as declarações, os líderes das bancadas religiosas, né, no caso, ou então que estão no poder executivo, ou até no poder judiciário, que a gente saiba que tem confissão religiosa, e acompanhando as mídias deles também, né? Um pouco do que eu já falei antes. Acho que aqui é um pouco do que a Magali já deve ter falado, né? A gente tem uma sessão que é uma sessão mais de reflexão, de opinião, né, no nosso site. E a gente também tem essa atividade que a gente está tendo agora. E essa é uma atividade que a gente está construindo a partir da nossa prática também. Então, é uma questão também para deixar aqui uma outra bandeirinha que eu levanto para vocês, é que depois de um tempo de trabalho, para que você possa pensar em multiplicar aquilo ali, você pode partir para falar da sua experiência em pequenos palestras, em pequenos cursos, mas que, mesmo que você não tenha uma larga experiência, a partir da sua experiência, depois de um tempo,
você pode estar reproduzindo isso também para outros espaços, outras pessoas, né? Descrevendo um pouco o nosso material, entrando um pouco mais no detalhe daquele foco, né? Nosso material potencial para verificação. Material de cunho religioso, originado desses espaços que a gente monitora. Material de cunho não religioso, que são divulgados nos espaços midiáticos, ou seja, você pode ter, nesses espaços, nesses portais religiosos, que é o nosso caso, estarem falando de política internacional, estarem falando de esporte, estar falando de entretenimento com um objetivo, ou com uma cara, um cheiro de desinformação, mas dentro dos espaços religiosos. Então, isso acaba entrando no nosso radar por causa disso, mesmo que a temática não seja religiosa. É preciso que tenha uma relevância, né? E a relevância aqui a gente elaborou a partir da interferência na valoração da imagem de figuras públicas, de grupos, instituições, organizações, associações, movimentos sociais, interferência em pautas sociopolíticas, econômicas e culturais, interferência em processos eleitorais, ou seja, como que esse foco do religioso acaba tendo uma interferência. Então, às vezes, você tem algo assim que não está contribuindo para interferir positivo ou negativamente nas figuras públicas. Agora, em ano eleitoral, a gente vai ver muito isso, né? Ou então não está interferindo em políticas públicas, em como que a informação sobre uma política pública está chegando na população, né? A gente viu muito isso na questão da vacina, na questão da Covid. Então, a gente criou esses critérios de relevância a partir do foco que a gente colocou para a gente, né? A gente evita, isso é uma coisa muito importante, que vale para cada um de nós. A gente evita repercutir e aí, como consequência, amplificar conteúdos banais, inexpressivos, irrelevantes, ainda que eles representem desinformação. Então, a gente vê algo assim, a gente recebe no nosso WhatsApp, às vezes, algumas solicitações de checagem, mas que quando a gente vai avaliar, quando a gente vai apurar, aquilo ali não viralizou, aquilo ali não está tendo um grande alcance. E aí a gente, no mínimo, dá um passo atrás para pensar, será que vale a pena a gente colocar um holofote em cima disso? Será que, como isso não está escalando, a gente vai acabar contribuindo para escalar? É uma reflexão que a gente vai ter que fazer sempre quando a gente está fazendo esse trabalho, quando a gente está tendo esse olhar. Será que vale a gente repercutir isso aqui? Ou o fato da gente repercutir vai, na verdade, contribuir para amplificar algo que talvez ficasse um pouco mais restrito e daqui a pouco desaparecesse? Isso é uma coisa que perdão, isso é uma coisa que o tempo todo a gente vai estar sempre de olho, né? Outra coisa que a gente costuma falar, no que diz respeito a publicações em mídias sociais que não sejam de autoria ou reprodução das personagens listadas que a gente monitora, né? É observado o alcance. É um pouco do que eu já falei aqui, né? Priorizados o que viralizou ou que está chegando, né? Muitas vezes nosso critério é alguém da nossa equipe que fala, olha, gente, isso aqui já chegou em 3 grupos meus. Já chegou no grupo da família, já chegou no grupo do trabalho, já chegou no grupo de futebol, já chegou no grupo de uma igreja, de uma denominação. Isso acaba dando também para a gente um critério de, opa, isso aí já é uma outra bandeirinha que é levantada para a gente, de repente, se dedicar a olhar essa checagem, né? Isso é um pouco que eu já falei. Dentro um pouco mais do nosso método de trabalho, né? A gente costuma primeiro identificar conteúdo que tem essa suspeita de desinformação. E aqui a gente vai falar um pouco, né, das características desse tipo de conteúdo. Então, isso aqui, mesmo que você não vá trabalhar, não vai se dedicar, não vai se voluntariar no trabalho de checagem de fatos, são coisas para você sempre perceber quando você receber os conteúdos, né? Seja no seu WhatsApp, seja que alguém comente, te mostre, seja em algum veículo, né, que você possa ver, algum link que te passarem, que te levem para algum site que talvez você não conheça, assim, a partir do título, da chamada e dos temas abordados, isso já começa a te dar umas dicas. Você tem umas afirmações muito categóricas, muito absolutas. Você, às vezes, tem muito ufanismo, um grande exagero, né? Ou, às vezes, umas coisas muito inusitadas, umas coisas assim que, cara,
que isso? Que coisa é essa? Que troço esquisito. Isso não quer dizer que esse tipo de coisa signifique desinformação, mas isso a gente já percebe que é uma característica comum em muitos desses conteúdos, porque são gatilhos emocionais, né? Assim, quando tem alguma coisa assim que está cravando que isso vai acontecer e que não tem mais jeito, né? Quando, foi decidido agora pelo governo que a partir do dia tal ninguém mais vai poder votar, ninguém mais vai poder votar se não tiver biometria. As pessoas que não se cadastraram, você começa a pensar as coisas assim, nunca mais. E uma coisa do ufanismo que é muito comum, né, principalmente no nosso contexto atual, é uma coisa assim que procura assim, a gente vai ver alguns exemplos assim de exagerar alguns feitos do governo, por exemplo, em que você peraí, mas é isso mesmo, né? As estatais brasileiras renderam R$ 1 trilhão em 2021, R$ 1 trilhão. Será que é US$ 1 trilhão? Será que é isso mesmo? E algumas coisas muito inusitadas, né? A gente vai ver às vezes a gente às vezes tem um trabalho nosso lá de checagem que a gente pensa assim, olha só no que a gente está tendo que checar, isso aqui viralizou, isso aqui, né, está acontecendo, vou estar trazendo mais uns exemplos aí na frente, e poxa, peraí, será que é isso mesmo? Isso aqui está muito esquisito. Isso também pode apresentar relevância, né, assim, se tiver relacionada, aí do caso com o nosso foco, a presença de grupos religiosos no espaço público. Então, às vezes, você vê determinados grupos religiosos assim sendo retratados, sendo falados, e a gente costuma, por causa desse nosso foco aqui, a gente costuma estar também de olho e no que nos chama a atenção. Conteúdo que circula por WhatsApp, mídias sociais de acesso da própria equipe, eu já falei um pouco, né, de quando vai aparecendo. A gente considera também conteúdo sugerido por leitores. Então, se você for formar um trabalho de fact-checking de checagem de fatos com um grupo, né, dedicado a isso, além do trabalho da própria equipe de estar acompanhando, você manter um canal, né, de contato para que as pessoas possam sugerir também, né? Para que isso você, além de serem coisas que podem não estar passando no seu radar, você também está criando um relacionamento com uma comunidade de pessoas interessadas naquele assunto e que vai se engajar, né? Olha, eu estou aqui passando para vocês algo, você vai lá, você no mínimo dá uma satisfação, olha, obrigado, se a gente produzir algum conteúdo a respeito, a gente vai te dar um retorno, e uma vez que vocês conseguem fazer esse produto, né, conseguem fazer essa checagem, vocês retornam, aquele leitor, pessoa que sugeriu, vai fazer um caminho também de repassar aquilo ali, de multiplicar aquilo ali, e aquilo ele vai somar no esforço de alcance do trabalho, né? Então, isso é uma outra bendarinha que eu levanto, assim, para vocês terem também um canal em que vocês possam ter o contato com as pessoas que possam estar sugerindo checagens para vocês, né? Nós definimos a pauta num grupo de WhatsApp, e isso é uma coisa também que depois da pandemia ficou muito comum, mas desde antes da pandemia, desde 2019, quando surgiu o Bereia, nós já trabalhamos muito virtualmente, né? Nós temos gente do Brasil inteiro também, nós temos gente de Rio, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santa Catarina, Recife, Minas Gerais, e desde antes, assim, nós temos um grupo no WhatsApp que ele é praticamente a nossa reunião de pauta contínua. Surge, a gente debate se vale a pena ou não, então levanta, troca apurações, e cada um, no caso aqui da gente, nós temos equipes por dia da semana. Então, além de ter um grupo em comum que todos discutem, que colaboram, né, para a construção das pautas e até para a definição, cada equipe, normalmente duplas, né, duplas, no máximo trios, por dia, nós temos um grupo também de WhatsApp com cada uma dessas equipes, em que a gente vai discutindo ali, vai distribuindo as pautas e vai discutindo ali os detalhes da pauta, dúvidas, orientações, por mais da parte de edição, para que ela possa ir sendo desenvolvida, né?
E, além do grupo do WhatsApp, né, nós utilizamos muitas ferramentas tipo do Google, né, o Google Docs, nós construímos lá um Drive comum a todo mundo no Google Drive, com pastas por, por, por equipe, por pastas por dia, e, e nós também costumamos mexer juntos nesses arquivos. Tudo isso agiliza muito o trabalho, permite a colaboração e tem um propósito definido. Não é só a tecnologia pela tecnologia, ou seja, se a gente não está no mesmo ambiente, né, no mesmo escritório, e a gente está querendo construir algo em comum, a gente precisa ver como essas ferramentas ajudam a gente, né? Na produção da matéria, né? Primeiro, a gente pesquisa sobre a fonte original, caso ela exista. Você recebeu um texto no WhatsApp, né? Às vezes não tem o link, às vezes não tem, assim, dizendo uma fonte, que qualquer que seja. A gente, se tiver, a gente vai lá. Que site é esse? Qual é o perfil desse site? Eles têm em outros lugares? Tem canal no YouTube? Essa pessoa, tem gente que assina? Tem um sobre lá no site? Quem somos? Dizendo quem é? Se a gente não tem isso, a gente às vezes pega aquele texto mesmo e começa a buscar pelo texto e ver o que vem de resultado, né? Então, a gente busca sempre, é um trabalho de apuração, né? Aquela apuração jornalística que normalmente o jornalista, desde a faculdade, aprende tudo, mas assim, a gente vai buscar isso, assim, de onde que está vindo isso, né? Para que a gente possa também ajudar a esclarecer. A gente pesquisa também sobre o que foi publicado sobre aquele assunto. Muitas vezes, a gente, na maioria das vezes, né, a gente já tem uma premissa de contextualizar. A gente pode ter gente que está batendo ali no nosso site, ou conhece o Bereia pela primeira vez, e às vezes a gente precisa explicar, né, assim, do que está se tratando. Olha, essa checagem aqui chegou, mas o que é isso? Por que isso pode ser considerado uma desinformação? Às vezes a gente precisa ver também o que foi publicado sobre aquele tema, por mais às vezes esdrúxulo que ele pareça, mas a gente precisa ver, até porque a gente descobre às vezes que aquilo ali está sendo requentado, que aquilo ali só foi mudado uma ou outra informação para poder ser repassada novamente num novo contexto. Questão eleitoral é muito comum isso. A gente está vendo de novo coisas que foram distribuídas há 4 anos atrás, há 12 anos atrás, há 16 anos atrás, o ciclo eleitoral. E nessa pesquisa, às vezes, isso emerge, isso ajuda também a gente ter essa firmeza na hora de esclarecer, né? Pesquisa em fontes oficiais e alternativas, né? Incluindo pessoas, grupos, instituições, organizações, associações citadas, movimentos sociais, para confirmação, identificação de lacunas, distorções ou refutação do conteúdo. Isso é uma coisa muito importante, que a gente está sempre lá buscando fazer. Prioridade às fontes primárias. O que são fontes primárias? Não saiu uma notícia lá, né, que há tantos anos atrás um determinado político ele era a favor do voto impresso ou era contra o voto impresso. Isso saiu no Jornal do Brasil, que era um jornal aqui do Rio de Janeiro, em 1987. E aí a gente está vendo essa notícia em jornais de hoje. Então, a Folha de São Paulo, o Globo, está se reportando, no jornal, na época, em 1987, o Jornal do Brasil noticiou. Caramba, a gente está vendo que os jornais já falaram a respeito. Então, que tal se a gente fosse lá na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, e ver a edição de 1987 do Jornal do Brasil que está sendo falada aqui? Isso seria uma fonte primária. A gente está indo lá direto para a gente ver, a gente não está refém de uma leitura que já foi feita de um jornal, de um jornalista, de algum veículo, né? Saiu um decreto, né, do presidente falando isso, isso, isso. Vamos lá no decreto, vamos lá no Diário Oficial, é uma outra fonte primária. Isso aqui foi dito pela igreja, tal. O que diz o site oficial da igreja? O que diz o perfil oficial da igreja? Eles falaram isso. Então, essa busca de fontes oficiais, fontes alternativas, e alternativas podem ser também os especialistas, podem ser as pessoas citadas ali,
Então, nós já tivemos uma checagem, vou estar passando aqui esse exemplo mais para frente, em que era atribuído aquele conteúdo a uma determinada ordem de pastores, só que ninguém estava sendo atribuído e a gente entrou em contato com essa ordem de pastoral. Vocês falaram isso mesmo? E essas fontes primárias é uma coisa que a gente sempre busca recomendar e falar. A gente não ficar refém só da versão que está saindo nos jornais principais, nos veículos principais, do que está circulando na internet, mas se está falando de um decreto, se está falando de uma lei, se está falando de um pronunciamento, como que a gente acha isso lá no site do governo, no site da Biblioteca Nacional, no site... ou então se a gente entra em contato com a fonte mesmo que está sendo atribuída, com determinada igreja, com determinado, de acordo com o foco do grupo, né? Como que isso está sendo, né? A gente tem uma contextualização do conteúdo checado, com a busca de referencial bibliográfico, contato com especialistas, e tudo é relatado no texto, né? Na verificação básica ou numa reportagem, porque isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes você tem uma checagem que é uma coisa mais básica. Olha, disseram que tinha uma imagem de uma arma na Marcha para Jesus que aconteceu no Espírito Santo. Isso aconteceu mesmo ou não? E a gente foi lá e viu, não, isso aconteceu, isso aqui foi reportado assim, está aqui o vídeo, o link para o vídeo de alguém que gravou lá na hora, etc. e tal. E aí meio que a checagem se encerrou por aí. Mas, às vezes, aquilo evoluiu para uma reportagem. E foi o caso, por exemplo, do pastor da CPI da pandemia. Né? Aquilo ali a gente começou com uma checagem de quem é esse cara, e aquilo ali acabou tomando tanta informação, tanto corpo, virou uma reportagem de 3 partes. Né? Então, e a gente busca, por mais que nas redes sociais, né, na hora da gente divulgar uma checagem que a gente fez, a gente tem que resumir, né, por causa do veículo, né, por causa do alcance, mas no texto, o texto ele procura trazer todo o conteúdo que a gente apurou, as referências daquela checagem, os links diretos para o que a gente está falando, a contextualização. Aquilo ali é o grande material bruto que vai ficar para uma consulta, para uma confirmação, né? Então, isso é muito importante da gente estar colocando sempre lá, tudo que é relatado, né? Tudo que é relatado no texto produzido pela equipe da Oberea com a devida indicação dos acessos às fontes. Deixa eu só ver em que pé que está para ver o tempo aqui. Ok. Eu vou chegar um pouquinho mais aqui para falar um pouquinho mais de metodologia das nossas reuniões. E aí, Manuela, você me dá depois um, um sinal se a gente continua, se a gente já para as perguntas, tá? A gente pode parar para as perguntas já. Já? Então, eu vou só fechar aqui esse slide do método, e aí a gente já pode parar para as perguntas, tá? Opa. A gente compartilha o processo no nosso grupo de WhatsApp também, ou seja, muitas vezes a gente está lá apurando e está já naquela discussão da pauta, já está surgindo a forma de fazer isso, mas muitas vezes a gente, nessa colaboração, a gente costuma, até a gente, mesmo quem não está na equipe que vai cuidar daquela pauta, a gente costuma chegar e dizer, olha só, procura fulano de tal, está aqui o contato, olha, para esse caso aqui, talvez seja melhor vocês decidirem nessa ponte aqui, né? Então, todo esse processo, né, por mais que a dupla do dia vá se dedicar na, na, na checagem específica, mas a gente procura sempre estar compartilhando isso nesse grupo, né? E só para fechar, a gente aqui elaborou, né, como todas as equipes e agências de checagem têm uma recomendação, como é que a gente classifica esse conteúdo. E eu vou falar como que a gente faz, né? A gente tem 5 etiquetas: verdadeiro, impreciso, enganoso, inconclusivo ou falso, né? A grande campeão é enganoso, porque o enganoso, ele costuma trazer uma informação que tem um fundo de verdade, mas a gente percebe ali
e a gente desvenda isso na apuração, a intenção de confundir, né? A gente tem o verdadeiro e o falso, né, que são aquelas coisas mais categóricas, e a gente procurou fazer um meio termo, porque, de fato, às vezes a gente chega num lugar, "Pô, será que isso é mesmo? Não dá para dizer que é verdadeiro, mas tem algumas coisas que são verdadeiras, mas essa conclusão aqui, eu não sei, não dá para a gente chegar nessa conclusão, e, ao mesmo tempo, não, não sei, não parece que não tem tanto essa intenção, então fica uma coisa mais para o impreciso. Ou então o inconclusivo, né? Que ela está trazendo um monte de dados ali, mas não está suficiente para poder a gente dizer que não, é isso aqui mesmo. Isso aqui não é uma coisa assim, matemática, né? Você tem uma avaliação subjetiva em cima de alguns critérios que a gente pode colocar. Por exemplo, a agência Lupa, se não me engano, tem uma que eu acho muito boa, que é verdadeiro, mas que você já te dá ali uma ideia de que, ok, o que ele está dizendo é verdade, só que, né, deixou de trazer uma contextualização X que poderia te dar um outro entendimento sobre aquele assunto. A gente aqui talvez colocasse isso no enganoso, né? Então, uma outra bandeirinha que eu levanto, para quem quiser seguir, fazer esse tipo de trabalho, é poder... Como é que vai ter uma conclusão? Porque você vai fazer uma checagem e você vai ter que chegar numa conclusão para poder até um trabalho de educação de quem está lendo, né? Assim, tá bem, você me falou isso tudo, você concluiu, e aí? É só uma questão mais cognitiva mesmo, né? Você não precisa, a gente sempre fala assim, a gente não pode se bastar só na etiqueta. A gente tem ali todo um conteúdo, um raciocínio que foi desenvolvido, mas a etiqueta ajuda, né? É uma prática, né, de checagem para que a gente consiga até mesmo poder organizar esse conteúdo para quem está recebendo. Eu vou fechar aqui, para a gente fechar esse ciclo aqui, e aí, não sei como é que vocês fazem, se vai uma a uma, se a gente faz por bloco, se é uma nota, como é que você prefere fazer? Vamos fazer um bloco, pode ser? Pode, deixa eu só pegar Um uma bloco caneta de aqui. 3 perguntas. Bloco de quantas? 3 perguntas, pode ser? Pode ser. Deixa eu só pegar uma canetinha para não me perder aqui. Pode falar. Então, a primeira, Jocilane Santos. Ela pergunta o seguinte: a proximidade das eleições alterou, em alguma medida, o perfil das notícias e informações checadas? Há mais fake news agora do que antes? O que vocês têm notado em relação a isso? Agora, a pergunta do Paulo Sérgio Oliveira Filho. As fake news são geralmente arquitetadas para levar pessoas ao erro. Existem fakes impossíveis de serem verificadas? E Thalia Gonçalves. Tem alguma dica mais específica para a checagem de imagens? Para, por exemplo, saber se foi alterada digitalmente ou usada fora de contexto? Legal. Legal. Bom, proximidade das eleições alterou o perfil das notícias? Olha, ela altera no sentido que fica muito focado em temas políticos, né? Nós acompanhamos aqui, perdão, nós acompanhamos as autoridades públicas que são de confissão religiosa, então a política é um assunto que está sempre, né, envolvido, até pela repercussão que eles costumam ter, mas isso se acentua muito na aproximação das eleições e vai focando muito nos candidatos principais, à presidência, principalmente. Um exercício que a gente, às vezes, faz aqui, no critério, na hora de checar, é o quanto que a gente também não pode parecer que a gente está sendo uma assessoria de imprensa, de checagem de determinado candidato, porque, às vezes, você tem um volume maior de fake news para algum candidato do que outros. Então, a gente ficava, né, será que a gente precisa ir mesmo nessa? Pegando aqueles critérios todos e tal. Então, assim, alterou o perfil no sentido de que a grande maioria agora é da política, né? Então, por exemplo, quando você tem Olimpíadas, a gente teve que checar lá uma fake news
de um membro lá da igreja evangélica, ali da bancada evangélica no Congresso, que era sobre a menina, pegou o gancho daquela menina que ganhou o ouro no skate, né? Esqueci o nome dela, a menina de 13 anos, né? E aí meio que ele forçando, dizendo assim, olha, tá vendo? Ela com 13 anos, ela tá lá na Olimpíada, então por que que não pode ter pessoal menos de 16 anos de trabalhar, exploração do trabalho infantil? Ele deu uma forçada de barra com aquele assunto esportivo. Isso, a fadinha, isso mesmo. Deu uma forçada de barra com aquele assunto esportivo, que era um tempo, era da Olimpíada, estava todo mundo falando de Olimpíada, fala Santos, isso aí. Teve um monte de gente falando de Olimpíada, era aquilo. Então, como o contexto é eleitoral, então você acaba tendo mais uma temática da política, das eleições e da política. Mas não perde a questão, né? A gente não perde os critérios, né? De ser da temática religiosa ou de meios religiosos. Então, você tem vários veículos religiosos falando de política internacional, né? Isso tem a ver até com a outra pergunta. Bom, eu estou só fechando essa. Então, altera nesse sentido, né? Você acaba sendo o tema político, o tema eleitoral, acaba ganhando mais preponderância, né? Mais Rafaela Santos era judoca, né? Raíssa Leal, isso mesmo, Rafaela Santos era judoca. Você acaba tendo mais preponderância, né? O finalzinho da pergunta, o que que era? A possibilidade da eleição ter o perfil das notícias e tinha uma outra perguntinha junto, não tinha? Dessa mesma pessoa, né? Isso, não sei se você... Que você avalia, que você Então tem tá. em relação a isso. Não, então é isso. Eu acho que fica um pouco mais na pesquisa. Deixa eu ir para 3, porque ele pergunta, existem fake news... não, desculpa, 2. Se fake news impossíveis de serem verificadas. Isso. Então, isso, isso às vezes tem a ver mais com os recursos que você possui. Por exemplo, circulam muitas fake news nessa temática que a gente apura, relativas à China. A China proibiu igrejas, a China perseguiu, a China mandou queimar a Bíblia, não sei o quê. É muito difícil para a gente checar, porque a gente já tentou, a gente procura especialistas em China e tudo, só que o que a gente conseguia era a gente que conhecia sobre política, economia, mas não tinha por parte da pesquisa deles, da especialização deles, a questão religiosa. Então é muito difícil para a gente se checar se a China, se lá na China aconteceu aquilo mesmo dentro da temática que a gente apura. Isso eu classificaria, às vezes, tipo, cara, não dá para checar. É uma coisa impossível, né? Então é impossível no sentido de que a gente não tem um recurso para isso. Digamos que alguém da equipe do Berea morasse na China, né? Morasse lá em Pequim, que fosse, e tivesse lá, morasse lá um tempo, tivesse uma rede, né? Cristãos mortos no Oriente também, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que a gente já conseguiu identificar, existe uma missão Portas Abertas, né, que costuma falar muito sobre igrejas perseguidas e tudo, só que a gente já percebeu, por algumas checagens do que a gente conseguiu fazer, que tem ali um exagero muitas vezes. Mas aí quando eles vão falar de China, de alguns países mais fechados, a gente não tem muito recurso. Então, normalmente, uma fake news impossível de ser verificada, ela tem mais a ver com os recursos que você tem, de qualquer ordem, do que com, às vezes, o recurso de tempo. Não, olha só, eu até tenho como rastrear isso aqui, mas quando a gente conseguir tratar disso, já passou mais de um mês e o troço já esfriou, já perdeu o sentido a gente checar isso aqui. Porque isso também, eu vou pegar esse gancho para falar, existe uma medida que diz assim que um conteúdo que viraliza, né, seja fake news ou não, ele leva assim de 24 a 72 horas até ser substituído por outro na rede social. Isso é uma métrica assim meio comum, assim. Então a gente fazer, procura fazer em até 72 horas, às vezes não dá, né? Nós somos uma equipe, tirando o meu cargo, somos todos só uma equipe de voluntários, né? Então a gente tem que dosar, né? As pessoas não estão
As pessoas são muito comprometidas com a causa, vamos dizer assim, mas são voluntárias, elas não estão full time naquilo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar, caramba, não pode passar muito tempo. Isso também é uma limitação de recursos. Então, às vezes, assim, olha, a gente não vai ter como fazer, isso se torna impossível, porque a gente não tem como fazer, né? Então, eu acho que eu classificaria mais nesse sentido. Dicas específicas para checagem de imagens. Olha, das vezes que a gente teve esse tipo de necessidade, a gente foi procurar gente da área que mexia com isso. Então, tinha uma pessoa da nossa equipe que eu falei, eu vou falar com um colega meu que é designer e que já trabalhou muito com isso, de alteração de imagem no sentido, vamos dizer, no sentido positivo, né? Então, você tem lá trabalho com imagem que precisa alterar as imagens para a parte publicitária. Então, o cara sabe da técnica daquilo. Então, seria alguém... Ó, tem uma fake news que circulou sobre uma como é que foi? Foi uma... Oh, meu Deus, desculpa o branco. Mas era uma suposta, assim, tipo, um casal na igreja, assim, como se estivesse numa relação sexual e a igreja toda orando. E aí teve gente que a gente chegou a consultar um pessoal, assim, sobre se aquilo ali era uma montagem, havia indícios que era, e aí quando a gente foi ver, não era uma montagem. A imagem estava bem ruim, assim, mas não era. Eu vou ver se eu compartilho. Eu posso compartilhar aqui rapidinho? Só para ter uma noção. O vídeo do João Dória é outro também, mas foi essa imagem aqui, não sei se vocês viram, né? Imagem de casal exposto a ato sexual em altar de igreja. Esse foi um tipo de imagem que a gente foi checar. Isso aqui é verdade? Aí a pessoa, pô, olha só, tem isso aqui, esse final aqui, parece que é uma emenda e tudo. Depois a gente foi apurando, 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 não era realmente uma imagem, não era isso que eles estavam falando, não é um casal, era uma outra mulher, era uma questão de, enfim. Aí a gente tem aqui a checagem, tá vendo? Essa mãe de senhora aqui, que era uma questão de mais de cura, de uma doença e tal. Então, assim, né, a gente viu que era enganoso por isso, mas a gente, o que eu estou lembrando dessa imagem, porque a gente teve que procurar um especialista e que mesmo assim não matou a charada. Então, o que a gente pode dizer é isso, a gente procurar, além de se informar, né? Assim, então, por exemplo, hoje já tem aquela questão do fenômeno do deepfake, né? Que você tem assim, até vídeos, né, que são construídos e tudo. Então, isso já pode criar na gente um desconfiômetro, mesmo que a gente não seja especialista. Espera aí, essa imagem aqui é verdadeira? Você tem a busca reversa de imagem no Google, né? Que às vezes você busca a imagem e aí você vai saber de onde que ela veio, e aquilo ajuda às vezes a matar umas charadas. Mas a dica que eu daria é mais você ter o contato com gente que seja especialista e que pode te ajudar, e que pode ser que ele não consiga, mas que pode te ajudar nesse sentido. Certo. Essa questão internacional continua repercutindo aqui bastante no nosso chat. E eu vou aproveitar até para fazer mais uma pergunta nesse sentido. Ok. Do Fernando Ribeiro. Ele pergunta o seguinte: um problema que vejo ocorrer muito é a citação de eventos, fatos, falas de autoridades de outros países e outros contextos. E por conta da questão da língua, é bem mais difícil para a maioria das pessoas irem atrás das fontes. Como vocês superam essa dificuldade? Qual o parâmetro, quais os critérios vocês utilizam para criar as etiquetas? Tem a questão também de saber interpretar o que a pessoa quer dizer naquela língua, né? E as pessoas fazem a tradução ao pé da letra, e aí não é aquilo que a pessoa está querendo dizer. Mas, enfim, você vai comentar isso. E vou aproveitar e já fazer mais algumas perguntas, né? Para a gente fazer um bloquinho antes de você voltar a falar. O Marcos Túlio pergunta: qual o parâmetro, ou quais os critérios vocês utilizam para criar as etiquetas? E o Kleber Escutar e pergunta o seguinte: todos os sites de grandes veículos de comunicação publicam ou já publicaram fake news? São essas. Ok. Sobre a questão dos outros países, né? Assim,
Eu estou lembrando de um caso que a gente teve aqui, que foi da Nicarágua, né? Que o governo lá teria fechado um canal de TV cristão, por isso que entrou no nosso radar. No nosso caso aqui, a gente tem uma formanda de relações internacionais, né? E aí, quando chegou a pauta, eu falei, olha, Bruno, isso aqui é contigo, né? Então, a gente tinha, no caso aqui, a gente tinha uma pessoa que conhecia, assim, desses assuntos, tudo, ou então sabia o caminho das pedras para pesquisar isso. E aí, de fato, assim, a gente teve lá muitas fontes que eram em espanhol, né? E a gente deu o link original e procurou explicar na nossa matéria e contextualizar também, né, o contexto lá do país e tudo, a partir do que a gente apurou, né? Então, a gente apurou em fontes de outras línguas e botamos em português na matéria, traduzindo com o link direto para a fonte original. Aí não tinha jeito. Teve uma questão também da Venezuela, que eu lembro que eu fui no site lá da polícia da Venezuela e para tentar, e eu teria que contextualizar, porque era uma polícia, não tinha equivalente aqui, não era igual a polícia civil, polícia militar, era uma coisa meio no meio do caminho entre o exército e a polícia civil, então tinha que ter um contexto aquilo, mas de novo, né, assim, o que acontece também é, às vezes, você ter alguns conteúdos em português que já explicaram aquilo de alguma forma, né? Então, isso ajuda como um suporte. Claro que a gente precisa avaliar, né, a credibilidade dessa fonte também para a gente estar falando, né? Então, esse é um trabalho também que tem a ver até com a experiência da própria equipe, né, para a gente poder ter esse olhar, mas a gente não tem como fugir muito disso, né? Nosso sonho, né, é a gente poder ter até correspondentes internacionais, né? Assim, gente que contribua para o BEREC, esteja em outro país e que possa ter acesso numa língua de lá e em pessoas, mas isso não impede que a gente aqui possa fazer isso, né? É uma questão apenas, às vezes, de recurso, de ter braço para isso, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre pensando. O parâmetro para criar as etiquetas. Olha, essa pergunta eu acho que seria melhor para a Magali, porque eu não estou desde o início do Bereia, né? Eu não sou desde então. Mas o que eu posso falar, que é um pouco já falei antes, né? Ela precisa, ela precisa contribuir para tem uma certa didática envolvida, ela tem que contribuir para um esclarecimento. A gente, como eu vou dizer isso? Teve gente que entrou na equipe depois e falou, poxa, quando começou a fazer o trabalho, caramba, mas complicado esse negócio de chegar a dizer é falso isso e aquilo, é verdadeiro isso, aquilo. Então, sabendo que a gente às vezes vai ter exatamente esses dois extremos, o verdadeiro ou o falso, é você tentar encontrar uma forma que possa refletir, é, é quase assim a temperatura daquilo ali, né? A pessoa está com, né? Você está com febre? Ah, eu tô febril. Por que você está febril? Ah, porque eu tô com 37,5. 37,5 não é febre, é febril. Aí, pô, eu tô quente. Eu vou pedir temperatura. Eu tô com 37. Não, então eu não tô nem febril. Só tô meio quente aqui, sei lá, essa minha insolação e tal. Não, eu tô com 39 de febre. Eu tô com 4. Então, assim, é uma maneira de você pensar uma certa escala da coisa, né? Então, você tem uma coisa assim, cara, pô, teve uma que era foi até a jato, né? O ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, compartilhou um gráfico lá dizendo, eu nem lembro o que dizia o gráfico, só que você botava gráfico, a palavra gráfico no Google, e aparecia o primeiro gráfico, que aparece é o que ele botou lá para dizer uma mentira. Então, assim, cara, é falso. Tipo assim, olha só, esse gráfico aqui é o primeiro resultado quando você busca a palavra gráfico nas imagens do Google. Então, não tinha nenhuma escala ali na checagem, né? Então, acho que quando você for pensar em etiqueta, vale uns exercícios até. Vale você pegar uns exemplos, de repente, faz umas checagens e chega no final e vê qual que é a cara daquilo ali. Pega uns exemplos do que todas as agências de checagem fazem. Não tem problema se você puder reproduzir. Se você achar que cabe você reproduzir
coisas que são parecidas de outras agências de checagem, né? Você tem lá na Rede Nacional de Combate à Desinformação, você tem lá algumas orientações também, né? É, mas eu acho que ela tem que ter um raciocínio que você possa justificar, né? Então, assim, e que você também não tenha uma coisa assim de querer vaticinar, né? Não, eu quero chegar exatamente. Não, às vezes você vai ter que ter toda a humildade de chegar, olha, eu apurei, não cheguei a conclusão nenhuma, então é inconclusivo. Então eu apurei, eu não cheguei a uma conclusão, mas assim, dá para ver que, olha, mas não está preciso isso. Ela está falando aqui um troço que está tendo uma margem aqui, e olha, essa é uma decisão, às vezes, muito em conjunto. A equipe, às vezes, não chega numa conclusão, eu não consigo chegar a uma conclusão, falei, Magali, alguém tem que dar um martelo final para a gente poder publicar. E normalmente é a nossa editora geral. Então, também tem isso. Então, tem uma subjetividade que a gente procura lapidar, mas não mas, assim, eu acho que para pensar a etiqueta, que foi a pergunta, né, eu acho que é isso. Eu acho que vale você pegar os exemplos das outras agências, você fazer os exercícios, depois que você elaborou alguns protótipos, né, de possíveis etiquetas, pergunta para as pessoas, né, para pessoas que não estão nem participando do processo, o que você entende se eu disser que é isso aqui? E isso também pode te dar um input, né, assim, para você aprimorar aquilo ali, não ficou claro, ficou confuso, então melhor assim. Enfim, é uma questão colaborativa também. A última pergunta: todos os sites de grandes veículos já publicaram ou publicam fake news? Olha, eu preciso dizer que sim, já publicaram e vou dizer que continuam publicando. Qual é o problema de falar isso? É a gente cair no outro extremo. Então, todo mundo que diz que, né, todo mundo dessa galera, principalmente a galera mais assim com uma agenda política que diz que é tudo mentira na imprensa corporativa, nos grandes veículos, então estão cobertos de razão em tudo. Também não é isso. Mas hoje existem pesquisas no campo da comunicação que estão problematizando isso, né? Nós já fizemos algumas reportagens, até por causa do nossa temática, muitas vezes a gente vê que isso está diminuindo, mas a gente ainda vê presente na grande imprensa grandes equívocos sobre a temática religiosa, que é muito falta de conhecimento. A pessoa acompanha a economia, acompanha a política, acompanha esporte, mas nunca acompanha a religião, e quando vai fazer um conteúdo sobre aquilo, ela você vê que, olha, as pessoas não conhecem do assunto. Ela acaba incorrendo numa desinformação, ou jornalista, ou veículo, né? E, e aí a gente tem ali um papel de chegar e dizer, olha, aqui não é bem isso, né? Isso aqui está impreciso, né? E, e agora, a gente também tem alguns exemplos. Assim, para quem é a galera mais antiga, a gente sabe que a Veja repercutiu a questão do boi mate, que era uma carne que misturava com tomate, e aí já vinha junto a carne com tomate. Eu sei que era uma mentira, que foi reproduzida muito na época. Depois vocês procurem aí no Google, boi mate. E a gente tem alguns veículos, né, que aí para a gente ter um exercício mais crítico no campo da teoria da comunicação, da teoria do jornalismo, mas que existem as suas agendas editoriais, as suas linhas editoriais, e que acabam incorrendo, né, em desinformação deliberada ou não, né? A gente teve o caso até da Folha de São Paulo, que publicou uma ficha de... eu estou com ficha corrida na cabeça, mas não é isso. Um registro de prisão, né, um registro policial da Dilma, e que não era verdade aquilo, né? Outra coisa da antiga, mas se você pesquisar, quem estuda jornalismo sabe o caso da Escola Base, né? E é um caso muito clássico, né, sobre uma desinformação. E esse efeito manada, muitas vezes, se você for ver muitos desses casos que são de grande vulto, né, muito sensacionalismo,
né? Você vai perceber que tem aspectos ali de desinformação, de fake news que foram publicados e reproduzidos pelos grandes veículos, né? Eu acredito que a gente precisa ter esse espírito crítico também com eles, sem cair na armadilha de você valorizar um outro lado que tem uma agenda clara de desinformação, compreende? Eu acho que a gente precisa ter esse espírito crítico também, né? Então, eu acredito que eles publicam e vão continuar publicando, tá? E acho que cabe a todos nós, acho que não só a gente que trabalha com fact-check, mas todo cidadão fiscalizar isso, né? E exigir, né? A figura do ombudsman no jornal normalmente tem um pouco essa função, né? De ser ali um grilo falante do jornal para dizer, olha, o jornal errou nisso aqui. Normalmente, quando ele errou, ele incorreu numa desinformação, né? Então, acho que é um pouco esse panorama, né? Tá ótimo. Vamos seguir o barco, então, para a segunda rodada. Antes, eu gostaria só de lembrar que a lista de presença já está no nosso chat, e é importante que todo mundo assine o link, tá? Não colocar ali no chat que está presente, mas abrir o link que está no chat e aí assinar a lista de presença a partir desse link, porque para receber a certificação do curso é preciso apresentar 80% de presença, né? Ou seja, 4 dias de aula. Então, todo mundo que ainda não assinou, corre lá no chat agora e já vamos assinar a lista de presença. Vamos, então, para o segundo bloco aí de informações. Quem ainda não conseguiu fazer pergunta, ainda a gente tem uma segunda rodada de perguntas no final. Com você, Ok, professor. ok. Vamos compartilhar aqui. Opa, peraí. Primeiro eu tenho que compartilhar, depois abrir. Peraí. Vamos nós. Ainda complementando no método, mas aí a gente está pensando mais na rotina de trabalho das pessoas, né? Nós temos reuniões trimestrais de toda a equipe, e nessas reuniões a gente faz uma avaliação de como é que foi, como é que está sendo o trabalho. A gente precisa revisar algumas coisas, a gente precisa incluir uma rotina de trabalho que a gente não tem. A gente, por exemplo, a gente tem lá, por exemplo, os links que são checados, né? Os conteúdos que são checados, os links ou dos perfis, a gente já salva isso para que a gente possa ter depois uma comprovação de que aquilo ali existiu de fato. A pessoa depois apaga o tweet ou diz que não fez isso, que não falou aquilo. A gente procura salvar isso no arquivo. A gente tem lá também um banco de fontes que a pessoa pode consultar. Né, olha só, falei com fulano de tal, um especialista assim, então vamos botar isso no nosso arquivo. Umas rotinas quase administrativas, né, que a gente costuma discutir também nessas reuniões. A gente costuma também fazer uma reflexão. Como é que a gente vai abordar, cara, ano de eleição, essa questão religião e política está super em voga. Como que a gente vai dar conta de tanta pauta que vai surgir? Isso é uma reflexão que a gente vai fazer na nossa próxima reunião. A gente não vai conseguir dar conta. Como é que a gente vai gerenciar as nossas expectativas como equipe e a dos leitores? E de quem sugere para a gente? A gente vai precisar refletir sobre isso, elaborar um método também para isso. Essas reuniões são muito importantes, né? Eu falei um pouco aqui também, já falei um pouco da questão do voluntariado, e a gente procura dividir em duplas ou trios por dia da semana. A partir da ronda da segunda da manhã, essas pautas são validadas com a Magali, que é a nossa editora-geral, e a partir disso eu distribuo para as equipes junto de uns tópicos de checagem. Então, assim, olha só, a gente vai checar isso aqui. O que a gente tem como tópico de checagem? Isso aí é verdadeiro mesmo? Qual é o contexto disso? Então, eu procuro, no meu papel de editor, dar também alguns primeiros passos, que não se resume naquilo, as equipes estão livres para fazer muito mais coisa, mas que, que já podem servir como orientação, né? Já podem servir como um nortezinho para começar. E a gente tem uma troca contínua no WhatsApp, a partir da desenvolvimento. E também no Google Docs, né? A gente tem lá, a gente procura, Magali, a gente edita o arquivo de uma forma que as pessoas podem ver o que a gente alterou, porque isso também é um trabalho educativo para quem está aprendendo o processo, né? Por que a gente mudou aquele título? Por que ó, a gente bota o link aqui?
Então, isso é uma outra forma também da gente estar trabalhando, né, pensando mais na rotina mesmo, né? E eu costumo ter também reuniões periódicas com cada equipe, para a gente avaliar, "Ei, como é que está sendo? Né, assim, tá legal da forma que a gente está fazendo? O que vocês acham que pode melhorar?" Essa questão da cocriação, além da colaboração, porque a colaboração e cocriação tem tudo a ver, mas tem um pouquinho de diferença. A colaboração é algo assim, ó, gente, a gente tem que fazer isso aqui, e todo mundo colabora para aquele propósito. A cocriação é quando as próprias pessoas também participam das ideias, da forma de fazer. Então, assim, muitas vezes eu combino com as equipes, como é que vocês acham que é melhor trabalhar? Vocês querem que eu distribua a pauta na véspera? Ou é melhor no dia, na manhã? Vocês querem que a gente fale mais pelo WhatsApp? Ou é melhor a gente só falar lá pelo arquivo mesmo, tudo? Aí elas podem falar, eu prefiro que você me mande a pauta. Ó, nos últimos 10 dias do mês eu tenho lá um trabalho que me toma o tempo, nem adianta mandar a pauta para mim. Esses combinados e a forma de fazer, né? Tanto na nossa reunião de equipe, quanto nessas reuniões, nesse contato diário com a equipe, as equipes têm toda a liberdade, as pessoas têm toda a liberdade. Por que a gente não faz dessa forma? Não é garantia que a gente vai fazer, mas a gente procura sempre ter um empoderamento de cada pessoa, porque isso é uma coisa que eu pessoalmente acredito, Magali também, acho que todos nós lá, eu acredito muito no valor da cocriação como até como engajamento. Se você participa como protagonista daquilo, se você participa também como autor ou coautor de uma solução, de um processo de trabalho, de uma reflexão, depois o seu engajamento com aquilo vai ser muito mais proveitoso, vai ser muito mais gratificante, vai ser muito mais natural até, né? Então, isso é uma coisa que a gente está sempre procurando exercitar, né, a colaboração e a cocriação nos nossos processos de trabalho. Eu queria dar uma apanhada nas pautas que rolaram em 2021, e olha, eu vou te dizer que as coisas não mudam tanto, pelo menos nessa temática, né? A gente teve a questão da Covid-19, né? A indicação de cura, tratamento precoce, as vacinas, os dados contaminados, os mortos e curados em relação com a China. O BEREA nasce de uma pesquisa sobre desinformação sobre saúde em grupos religiosos, em 2019. Não foi nem na época da pandemia, né? Então, é um tema que está sempre acontecendo, e a Covid, no caso, provavelmente varíola dos macacos daqui a pouco vai aparecer também. Então, as questões de saúde, que tem a ver com o corpo, né? Com o corpo, com a saúde, né? Com a coisa individual e coletiva, tudo isso aparece. As questões de sexualidade, a gente sabe que isso é muito forte, né, nessa relação com a questão religiosa, os direitos das mulheres, LGBTI+, a questão do aborto, de pedofilia, racismo, xenofobia, né? A gente vê muito a questão da xenofobia religiosa, né? A questão da perseguição religiosa é um tema que ano passado apareceu, mas esse ano, respondendo até um pouco aquela pergunta da alteração do perfil, isso é uma coisa também para destacar, exatamente por esse fato agora da chamada cristofobia, né? Isso está sendo muito alegado, né, nas agendas políticas, nas figuras, até com viés eleitoral, de que os cristãos estão sendo perseguidos no Brasil. E já existem vários conteúdos lá no Berea, vocês podem procurar lá, cristofobia, você tem artigos, você tem matérias, são artigos são artigos e conteúdos que a gente, vez por outra, está se referindo a eles para continuar cobrindo, em que a gente apurou que não se sustenta a ideia de que há uma perseguição religiosa a cristãos no Brasil, né? Mas a gente percebeu que isso começou a surgir como um argumento, né, da agenda política do país, né? Os traficantes que são cristãos versus que quebram os terreiros, a questão do islamismo versus os cristãos, a China e a Coreia do Norte perseguindo cristãos, tudo isso aparece muito, já falei um pouco disso, mas tem esse detalhe a mais nesse ano. Questão de política, né? Ideologia de gênero, comunismo, escola sem partido, corrupção, o governo atual, CPI da Covid, voto impresso. Você vê que são vários temas que vão cruzando na política por causa da, 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 da interseção com a questão religiosa, né?
E os conteúdos que retornam frequentemente são retrabalhados e contextualizados em novas matérias. Não é só repostar. Às vezes a gente tem que se referir a algo que a gente já fez e trabalhar. Queria trazer alguns exemplos do que a gente fez aqui. Que a barrinha fica bem em cima aqui. Deixa eu ver se fechando um pouco aqui algumas abas. Esse é o nosso site, para quem ainda não conhece, tá? Depois vocês vêem coletivoberea.com.br. E eu vou trazer alguns exemplos de checagem, né? Mensagem sobre sacrifício de touros em nome de Lula é desmentida pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aqui tem uns exemplos do que eu falei, né? Questão esquisita, né? Sacrifícios de touros em nome de um candidato, né? Uma coisa assim, como assim, né? E é desmentida pela Ordem dos Pastores Batistas, ou seja, essa Ordem dos Pastores Batistas, a gente entrou em contato com eles para saber. E o conteúdo era isso, era um texto que foi no WhatsApp, não tinha link, não tinha nada, e já tinha sido feita uma checagem pelo boatos.org, e a gente foi lá e entrou em contato, viu que eles fizeram uma nota de esclarecimento, nós falamos, fomos pesquisar o que queria dizer o termo que eles estavam se referindo lá, falamos com gente da matriz africana, e as referências de checagem aqui, né? Olha aqui, o contato que a gente fez com a Ordem de Pastores Batistas. Então, isso aqui é um dos exemplos do que a gente já está falando, né? Uma outra, caramba, a barrinha fica bem em cima aqui. Como é que a gente me diminui? Será que eu tenho que me tirar? Acho que só se eu parar de compartilhar, né? Deixa eu só parar um pouquinho para poder puxar aqui para o lado. Isso aqui eu já falei. Eu queria trazer uma outra questão, outros exemplos, porque normalmente a gente é acusado, não sei se acusado é a palavra, mas a gente é indicado muito por estar sempre fazendo algo mais à esquerda, né? A gente está aí, ó, vocês são gente da esquerda que tá defendendo o pessoal da esquerda contra o pessoal de direita que é religioso. E aí isso aqui foi uma coisa que repercutiu muito em veículos de esquerda que a gente foi desmentir, né? Isso aqui saiu, por acaso, aqui o Correio Brasiliense, mas é que eu não achei aqui a tempo o link da revista Fórum, da Carta Capital, que são os veículos mais à esquerda, né? E que dizendo que o R.R. Soares vendeu água consagrada para curar a doença, para curar a Covid. E a gente foi checar, era um vídeo dele, numa dessas transmissões de culto na TV, que tanto são comuns, e ele não vendia água. Era aquela coisa assim, ele tinha lá um copo d'água que ele fazia uma oração e falava para as pessoas em casa fazerem o mesmo, né? Ele não vendia nada e ele também não dizia que era para curar a doença. Ele dizia, olha, é um ritual nosso aqui para a gente, para quem crê que isso pode ajudar, né, a curar, e em nenhum momento ele recomendava que não se tomasse remédio, que não se tomasse, pelo menos naquele conteúdo que estava sendo checado. E a gente precisou comprar essa briga, né? Teve uma vez também que teve um folheto que associava o doutor Jairinho, que foi um vereador aqui que foi cassado, que teve uma questão de maus tratos ao enteado dele, que acabou falecendo, né, uma criança. E aí tinha um folheto que associava ele ao presidente Jair Bolsonaro. Só que o folheto não era a verdade, né? Ele até podia ter algumas bandeiras parecidas, né, ideológicas com o presidente, mas o folheto que estava circulando não era verdade. Era uma montagem. E nós também fomos muito criticados por pessoas de esquerda, porque a gente estava, mas ele acredita, ele tem os mesmos valores. Olha, mas isso aqui não é verdade, né? Eu vou parar e vou compartilhar de novo, só para não perder que eu fiz a minha aula. E uma última que eu queria colocar aqui, que também tem um pouco nessa linha, eu gosto de trazer esses exemplos para poder aproveitar a oportunidade para poder falar desse outro lado, que a gente precisa estar firme no nosso foco para a gente poder não cair em armadilhas políticas de um lado e de outro. Essa aqui, Evangélicos, o site do PT divulgou
Os evangélicos cresceram 129% nos governos do PT e no governo Bolsonaro só 6,5%. Nossa, uma coisa que chama a atenção. E a gente foi ver, olha, tinha uma questão metodológica de pesquisa que não era bem assim, né? E isso a gente teve uma discussão, a gente foi criticado também, a gente teve que justificar, a gente teve que mostrar bem, mas isso é um outro exemplo que eu trago assim, para a gente, de, assim, a gente precisa estar muito ciente do foco, do critério que a gente colocou para o nosso trabalho. E a partir dele é que a gente vai atuar, né? Seja qual for a agenda, né? A gente não é de nenhum partido, a gente não é de nenhuma igreja, a gente tem gente na nossa equipe que não é de igreja e isso, né, nunca é um requisito. Tem pessoas até que são pela proximidade com o assunto, mas isso não tem nada a ver. Então, nós não somos ligados a nenhuma igreja, nós não somos ligados a nenhuma denominação, a nenhum partido, a nenhum político, a nenhum patrocinador. Então, a gente tem que estar muito claro do nosso critério para que a gente não possa cair em nenhuma armadilha, né? Isso é uma outra coisa muito importante. Eu vou fechar aqui com alguns dados. Os sites, os aplicativos são recorrentes das fake news. Esse é um dado também do finalzinho do ano passado, mas a gente acha que não mudou muito. A gente percebe muita coisa no Twitter, né? O Twitter é muito viral, né? É uma coisa muito fácil de viralizar. Em seguida, o WhatsApp como redes, né? A gente acredita que o Telegram ganhou muita força. A gente não conseguiu ver esse dado ultimamente, mas a gente acredita que o Telegram ganhou muita força. Como veículos, a gente tem o Pleno News, né? Que é um portal que tem bastante recurso também. Ele era ligado ao grupo lá do falecido senador Harold de Oliveira, né? E então ele tem muita repercussão, muito alcance, por isso ele aparece bastante. Um pouco dos temas, né? A gente vê muito tema assim da saúde, da política, um pouco daquele slide que eu passei antes, né? E sexualidade. A perseguição religiosa também já era grande no ano passado, isso com certeza aumentou. A gente tem aqui alguns apoios, né? Algumas parcerias por meio do viés dos direitos humanos, né? Todas essas parcerias são nesse viés. Associação Mundial para a Comunicação Cristã, são todas entidades assim que são interdenominacionais, elas não são ligadas a nenhuma denominação, mas tem a ver com a temática, a Rede de Comunicadores Católicos. Nós estamos aqui, né, junto da CNBB, mas vocês podem estar certos que se surgir alguma fake news relacionada à CNBB a favor ou contra, provavelmente a gente vai checar e vai fazer esse trabalho, né? E a gente tem esse vínculo com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, né? A Coordenadoria Ecumênica de Serviços também é uma parceira. Intercom, né? A questão da pesquisa de comunicação e religião. Uma outra bandeirinha que eu levanto, quem que pode ser parceiro do trabalho de quem quer fazer fact-checking, né? Pode ser uma universidade, pode ser organizações da sociedade civil que tenham viés que tem a ver com a temática, né? Você tem o Educamídia, por exemplo. Eles são de educação midiática, que tem tudo a ver com... Eles não falam só de checagem, mas até do uso de mídias, né? Então, quem que pode ser parceiro, né? Quem que pode ser alguém que possa somar forças para o trabalho? Esse é um pouco o viés do que a gente tem. E também de recursos. A gente tem editais que estão contemplando iniciativas de checagem de fatos. O YouTube fez um há pouco tempo. O WhatsApp fez o edital que deu origem ao Berea, mas não só esses grandes. Vocês vão ver outros também para serem avaliados também como possíveis fontes de recursos. Há também iniciativas que contam com financiamento coletivo, né? Que, podendo organizar uma campanha recorrente ou pontual, também são possibilidades de obtenção de recursos, né? A gente tem alguns contatos permanentes com o Laboratório de Antropologia e Religião da Unicamp, né? Muitos frutos de pesquisa aparecem na nossa seção do Areópago, né, de reflexões. A gente participou do projeto Comprova e do Coronavírus em Xeque, da Federal de Pernambuco,
em que reuniu várias iniciativas de checagem de fatos durante um período para juntas estarem checando várias informações. O projeto Comprova foi junto com o Estadão. E é isso, né? A gente pode ir para as perguntas finais, mas queria deixar aqui, né, o nosso site, o nosso e-mail e o telefone que é para enviar sugestão além de ser um telefone de contato com o Berea, é um telefone de envio, de checagem, você pode adicionar aí no seu WhatsApp. Nós temos também uma lista no Telegram de transmissão do que a gente está publicando, a gente publica em primeira mão, sai ali. E para vocês conhecerem o site, conhecerem do que a gente está falando, né? Qualquer outras dúvidas, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, a gente está aí, tá bom? Era um pouco isso que eu queria estar passando. Desculpe se eu deixei passar alguma coisa, mas se a gente tiver uma outra oportunidade de estar junto, a gente pode talvez compartilhar com mais atualizações, tá? E fico à vontade para as perguntas. Perfeito. Já temos várias perguntas aqui. Vamos lá. Antes de começar as perguntas, eu queria destacar algo que está rolando aqui no chat também. Vi mais de uma vez aqui o pessoal falando sobre o uso de termos católicos, né? Aí tem gente falando aqui, usa adorar ao invés de venerar. Acho que é legal destacar que nem é uma questão de fake news, né? O que acontece é que os jornalistas têm desconhecimento mesmo sobre essa linguagem católica ou de outra religião que Qualquer, seja. muitas religiões, várias religiões. Exatamente. Então, eles tomam como adorar como servindo para todas as instâncias, né? E não é necessariamente uma fake news, é uma desinformação, está no escopo mais amplo da informação imprecisa, que não foi checado antes, né? Que não foi pego a informação correta antes de se fazer a matéria, para usar os termos corretos, enfim. É uma questão também complicada, né, professor? Porque a gente tem outra coisa muito comum, candomblé e umbanda, né? Que não são a mesma coisa. Então, e macumba é uma coisa já mais pejorativa. Então, assim, a gente percebe claramente, assim, que a religião sempre foi um assunto periférico nas redações e que vai ganhando força mais agora e mais atenção pela questão do aumento do número de evangélicos, né, que são um perfil diferente de cristãos do que os católicos tradicionais, e, e pela esfera política, né, por entrarem na esfera pública de uma forma mais... acho que isso desde lá o governo George Bush, nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos sempre tivesse essa questão da religião muito presente na política, mas ali que ficou uma coisa mais escancarada, isso de lá para cá vem sendo uma coisa mais... Mas acho que é muito isso, não era algo que era foco era sempre, às vezes, os mesmos especialistas entrevistados. Você percebe muito isso, né? Eu acredito que isso acontece com todas as religiões. Uhum. Bom, vamos lá o nosso grupo de perguntas, tá? Começamos aqui com o Renan de Pinheiro. As fake news se tornaram ainda mais graves quando se tornam ainda mais graves quando se trata da era dos cancelamentos. Que conselho você daria para alguém vítima de um cancelamento por fake news, né? Também aqui uma pergunta do Denis Caetano, e eu vi que já mais de uma pessoa perguntou no mesmo sentido. Qual o critério para selecionar e agregar colaboradores ao coletivo Berea que vocês utilizam? Quando é feita essa seleção? Tem um pessoal interessado aí, viu? Olha aí. Já tem mais uma pessoa perguntando uma coisa. E uma terceira, existe alguma ferramenta que nos ajude a identificar a falsidade de algumas frases soltas que colocam na boca de outras pessoas, como, por exemplo, Einstein? Vamos com essas três para começar. Ok. De fato, essa questão do cancelamento é uma coisa muito, muito séria, né? É uma coisa assim que é um tema complicado, porque ela, ela tem afetado muitas pessoas e de uma forma muito
muito do linchamento virtual, muitas vezes, né? E que é uma coisa atualizada de algo que já existia antes na imprensa. O caso da escola básica que eu citei aqui foi um grande linchamento, né? Aquela família foi cancelada para sempre, né? E a dona da escola, os donos da escola. Então a gente percebe isso hoje com muito mais virulência, com muito mais até proximidade da gente do que antes. A minha resposta mais sincera, né, como conselho para alguém vítima de cancelamento, eu realmente não saberia dizer o quê. Eu acredito que eu nunca tive, né, na pele, né, e os casos que eu conheço não são casos próximos a mim, em que eu pude acompanhar o que aconteceu. Minto, um caso foi em que eu percebi que aquela pessoa não podia, hoje ela não pode mais aparecer no Twitter, porque ela foi cancelada por uma interpretação errada de algumas coisas que ela postou na relação com outras pessoas, e ela não pôde mais. Hoje, se ela aparecer no Twitter, ela não está mais. Ela hoje está em outras redes. O que ela desenvolvia como conteúdo no Twitter, ela consegue desenvolver hoje no Instagram, mas aquela rede morreu para ela, né? E tem uma questão de tempo. Tem uma questão de tempo mesmo passar, da poeira baixar. E eu não sei quem já viu imagino que muita gente deve ter visto o filme Show de Truman, e eu não vou dar spoiler, mas o final o final dele, a cena final dele, tem muito a ver com essa questão do quanto que é que algo acontece e depois a poeira baixa, e aí, né? Eu acho que existe esse fator tempo também, mas se eu não posso dar um conselho para quem foi cancelado, eu posso dar um conselho e reiterar para a gente, porque por mais que a gente também queira tenha boa intenção e queira realmente rejeitar, né, as coisas assim que rejeitar fake news, rejeitar, às vezes repudiar determinadas falas ou comportamentos, a gente precisa pensar o quanto que a gente está indo no efeito manada, né? O quanto que a gente está contribuindo. A gente não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo, que é essa a grande tentação, né, das redes sociais. A gente se sente constrangido a ter uma opinião sobre tudo, a se posicionar sobre tudo, a entrar em alguma. A gente não é obrigado a isso, né? A gente não pode ser medido por isso. E eu acho que a gente tendo isso em mente, a gente ajuda a gente às vezes a pisar no freio. Às vezes você está vendo algo que está sendo alguém está sendo muito massacrado, que às vezes alguém que você realmente não gosta, às vezes alguém que está sendo acusado ou que tem toda a cara que fez alguma coisa bizarra, mas será? É assim, é, 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 é o é uma questão, porque é muito forte, é muito fácil, né? No retweet, no compartilhar. Você realmente, a gente sabe de casos de pessoas que morreram de linchamentos literais porque circulou que ela era, fulano de tal que abusou da criança na escola, é esse aqui. E a pessoa morreu e não era ela. E tem vários casos disso, né? Então, eu acho que o conselho que eu posso dar, infelizmente, não é para quem foi, mas é para quem todos nós que temos o poder de entrar nesse moinho, sabe? De fazer força para esse moinho, e moer as pessoas. Qual o critério para selecionar e agregar voluntários? Olha, a gente procura sempre ter um trabalho de conhecer a pessoa antes. Assim, a gente não tem um perfil específico, né? Ah, tem que ser jornalista? Não. Tem que ser estudante de jornalismo? Não. Normalmente, a maioria vem desses campos pelo perfil da atividade, ou, ou então, porque quando a pessoa é estudante de qualquer faculdade, mas quando ela é estudante de faculdade, a gente pode oferecer certificado de horas complementares, ou ela pode fazer horas de estágio não remunerado, infelizmente, com a gente. Então, muitas vezes, vem muitos estudantes por causa disso também, porque eles acabam tendo um estímulo a mais para ser voluntário, fora a experiência, né? A gente tem voluntários que, olha, eu já fiz curso de fact-checking, já
já fiz assim uma experiência nisso, agora eu quero ter essa experiência no meu currículo, né? O que a gente costuma fazer? Para entrar, quem tiver interesse, né? Está aberto aqui para qualquer pessoa. Entrar em contato por e-mail com a gente, com interesse. A gente vai retornar esse contato pedindo que você encaminhe o seu currículo. A gente vai avaliar esse seu currículo. Se a gente achar... E aí, quando a gente vai falar avaliar o currículo, não é uma questão assim do tipo, a pessoa tem que ter super experiência, tem que ser de comunicação. Não, é só para a gente poder te conhecer melhor e poder saber, ó, a gente já teve bibliotecário na equipe. Então, de repente, a gente sabendo que a pessoa é bibliotecária, a gente já pode saber que, de repente, talvez ela não seja tanto a pessoa, se ela quiser, ela pode. Não seja tanto a pessoa para redigir, mas seja uma pessoa ótima para fazer uma curadoria de fontes que a gente possa pesquisar, né? A partir desse envio do currículo, a gente marca um papo. E a gente conversa, a gente explica o que é o Bereia, e, e a gente vai vendo, e a pessoa vê se é aquilo que ela quer mesmo ou não, para a gente depois poder, pessoa querendo se comprometer, pergunta quanto tempo pode se comprometer, a gente espera, a gente pede pelo menos que eu digo, não é que tem que ser muito mais que isso, mas pelo menos 4 horas semanais. Pode ser uma tarde, pode ser uma manhã, pode ser 1 hora de segunda a quarta, ou de segunda a quinta, mas assim, mas assim, o que a gente exige é pelo menos 4 horas de, de dedicação semanal, né? E isso é contabilizado, você recebe no final, todo mundo recebe no final do certificado de quantas horas você, você contribuiu, do período, tudo como voluntário no Bereia. Então, quem tiver interesse, procure a gente, mande e-mail para a gente, formaliza lá, e a gente vai conversando. A gente, eu e Magali, a gente costuma conversar com todo mundo que se prontifica a ser voluntário. E aí, reiterando, não precisa ser religioso, ligado a uma religião, especialista em religião, né? Não precisa ser jornalista. Ah, eu tenho interesse no tema, eu tenho vontade de contribuir, ou eu gosto de escrever. A gente conversa. Nessa conversa, a gente troca os interesses, a gente procura sempre adequar o perfil e até porque pode botar você para ser acompanhado por alguém, né? Ferramenta para ajudar a checar frases de outras pessoas, Clarice Lispector, campeã das campeãs, né? Olha, uma ferramenta específica eu não conheço, né? O que a gente procura fazer é exercício de apuração mesmo, assim, né? De você pegar a frase, de você colocar, de você buscar, literalmente mesmo, assim, essa frase tal, é de Clarice Lispector, é de fulano de tal. Normalmente, quando a coisa assim já é muito popular, ela já foi apurada, né? Ou então a gente também dá dicas assim de qualquer pessoa, não só jornalista, alguém é dedicado a fazer. Então, tipo assim, você tem, deixa eu dar um exemplo aqui, você tem, bom, vou pegar, não sei se é o melhor exemplo, mas, por exemplo, você tem uma fundação Oscar Niemeyer, que trata do legado do arquiteto. E, de repente, numa frase do Niemeyer, você fala, nada impede você ligar para esse pessoal e saber, olha, eu queria saber se essa frase é do Niemeyer, mandar um e-mail para o site oficial, enfim. Eu acho que eu não tenho uma ferramenta específica, eu não conheço. Se tiver, eu não conheço, eu vou ficar até de olho. Mas eu acho que é uma questão mais da prática da pesquisa, de você apurar uma pesquisa. Você vai no Google e você procura aquela frase, quer saber se é dela mesma, procura no site oficial, procura... Então, é mais uma prática de pesquisa do que eu acho que uma ferramenta. Se tiver uma ferramenta e eu quiserem compartilhar e eu souber, também compartilho com vocês. Temos mais? Vamos fazer outra rodada? Vamos. Adriana Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: divulgam muitas frases e textos atribuídos ao Papa Francisco. Uns até começam com algum trecho real, depois vão deturpando o conteúdo. Uma grande pegadinha que acontece muito, né, Marcos? Mas como citam o Papa, é repassado intensamente, principalmente nos grupos de igreja, até no meio do clero. Alguma sugestão de como lidar com isso?
Eu acho que vou voltar um pouco... Vamos fazer um bloquinho aqui, pode Claro, ser? sim, 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 sim. Sim, sim. Agora do Kleber. Como vocês lidam com muita informação, fico imaginando como deve ser a segurança ao acesso às informações. O Beré já sofreu ataque hacker? E da Marilene Martins de Oliveira. Vocês chegaram à notícia sobre a congregação católica expulsa na Nicarágua? Qual foi o resultado? Essa notícia tem corrido aí bastante essa semana, né? Notícias recentes aí da Nicarágua, sobre expulsão de grupos católicos, prisão de religiosos, enfim, não sei se ainda deu tempo de checar, mas se o professor tiver alguma coisa para comentar, vamos a essas três aí então, Marcos. Vamos lá, deixa eu começar pela última. Olha, isso está virando uma sugestão de pauta para a gente, porque eu realmente não estava sabendo. O que a gente tem lá da Nicarágua, que estava no nosso site, é na época da questão do fechamento da emissora cristã. E aí a gente traz um contexto que fala da igreja cristã, da igreja católica no país. De cabeça eu não estou lembrando se chegou nesse detalhe. Se é algo que está circulando essa semana, vamos botar aqui na nossa pesquisa para poder averiguar. Divulgam muitas frases e textos do Papa deturpando como lidar com isso. Eu acho que é a gente voltar àquelas mesmas dicas que a gente deu antes, porque não é só o Papa, né? É você perceber onde, mesmo que não esteja no texto, você pode perguntar para quem mandou, mas onde é que está isso? Qual é a fonte? Ah, eu não sei, só me repassaram. E aí você pode botar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Pô, mas aí tem que ter um lugar onde ele falou. Isso está no site do Vaticano? Pô, se tem uma pessoa que deve ter uma fala registrada num lugar oficial, é o Papa, né? Então, assim, será que está em algum site oficial do Vaticano? Em alguma uma registro oficial? Ele tem até conta no Twitter, né? Ele tem umas contas nas redes sociais, em várias línguas. Então, eu acho que a orientação é a gente começar a gente desconfiou, peraí, isso aqui tá, mas é isso mesmo? Mas qual é a fonte? Só tem o texto aqui nessa mensagem? Isso está em algum lugar? Está em algum site? E aí você pode também pesquisar aquilo por conta própria para depois. Eu já fiz isso várias vezes antes do Bereia, com amigos. Alguém chegou, com minha família, alguém chegou, mandou para mim, eu boto lá no Google as palavras-chave, falo, olha só, não foi isso não, aí devolvo o link. Então, assim, eu acho que é uma questão mais da gente procurar desconfiar. Acho que se a pessoa já está fazendo essa pergunta, porque ela já tem esse desconfiômetro legal, e como que tentar ver, assim, qual é a fonte. Tem um link disso? Se tiver o link, você vai lá no link, mas que site é esse? Isso é confiável? Está meio esquisito, está muito sensacionalista. Tem no órgão oficial do Vaticano, né? Tem nas contas do Papa. Vocês chegaram a ver isso? Às vezes você devolver essas pulgas atrás da orelha pode até inibir que a pessoa, que até na boa fé possa ter compartilhado, ela possa, às vezes, também ficar pensando, opa, né? Em vez de você partir para um confronto, às vezes, de tá errado isso aí é mentira, é você, às vezes, mais ser um método mais socrático, né? Um método mais da filosofia. Mas de onde que vem isso? Né? Qual que é a fonte? Né? Quem que repassou? Então, esse é um exercício que eu faria não só, mas acho que no caso do Papa, eu acho que os órgãos oficiais da Igreja com certeza vão ter registrado alguma fala do Papa sobre algum assunto que seja. E o hacker, né? Segurança, a gente nunca sofreu, ainda bem, um ataque hacker. Nós já tivemos uns sustos, mas não era hacker, era problema técnico mesmo, né? Mas a gente desconfiou. A gente desconfiou exatamente por isso, assim, quanto mais a gente fica em evidência, né, assim, porque às vezes a gente entra em confronta, né, informações divulgadas por gente que está no poder, né, em várias instâncias. Então, o que a gente já viu mais, assim, a gente respondendo no Twitter, né, assim, meio que questionando a gente, ou dizendo assim, por que a gente não vai checar aquilo? E às vezes a coisa não está nem na nossa temática, mas como provavelmente a gente já checou algo de alguma pessoa que ele gosta, então meio que botou a gente ali na roda, mas a gente nunca teve.
E quanto à segurança, assim, né, é por isso que isso faz parte da nossa triagem, né, na hora de conhecer a pessoa, né, como vai entrar como voluntário, e a gente procura ter uma restrição. Alguns documentos são comuns a toda a equipe, outras coisas só eu e Magali acessamos, né? Nos nossos grupos também são os cuidados mais básicos. A gente hoje ainda não teve nada de... Ainda bem não tivemos nada nessa linha, né? A gente agora, nesse novo site, é um site que está melhor, uma estrutura melhor, né? Então, acho que a gente está mais... a gente conseguiu melhorar a segurança dele por si só, né? Independente de ter tido episódio ou não, mas nunca tivemos. Tem mais? Infelizmente, por causa do tempo, a gente vai ter que encerrar. Mas eu ainda queria fazer um comentário em relação a essa questão do Papa. Aqui na CNBB, a gente às vezes fica assim impressionado, né? Porque sai uma frase do Papa, uma frase que está tudo certo, né? A frase está tudo dentro do catolicismo, é bonita, uma frase interessante que poderia ser do Papa mesmo. E quando a gente vai checar, não é do Papa. Ou é de uma outra pessoa, ou foi fabricada mesmo ali, como foi dado na pergunta, né? Às vezes começa com uma frase do Papa, depois deturpa, às vezes com uma segunda intenção mesmo. Mas às vezes não, Marcos. Às vezes uma frase bonita que poderia ser do Papa, que não tem nenhum erro, que não tem nenhuma maldade, mas a pessoa tem o prazer de inventar algo que não tem uma segunda intenção, mas atribui ao Papa para disseminar mais, enfim. Então a gente cai em umas armadilhas assim que você não sabe nem para onde correr, porque como assim a frase é tão bonita, podia ser do Papa mesmo. E aí a gente cai. Imagina, se nós que trabalhamos nessas instituições caímos, imagina a pessoa comum, né? Sim. Que é uma pessoa que está ali, que não viu maldade naquela frase, vai disseminar mesmo. É uma frase bonita, uma reflexão interessante. Você vê que a gente tem que estar com a pulga atrás da orelha até em questões inocentes, né? Relativamente inocentes, vamos dizer assim, porque é uma mentira, então não é inocente já. Sim. Então, tá bom. Eu queria agradecer muito sua participação, Marcos, Obrigado a assim, vocês. por vocês terem... você ter feito uma explicação muito prática, e isso eu vejo que o pessoal se empolga bastante, o pessoal querendo entrar aí no universo do Berea, entender como é que é o Bora. trabalho. É muito curioso e muito interessante o trabalho de vocês. É fascinante mesmo, assim. Nós, comunicadores, enchemos os olhinhos, né? E A gente, desculpa interromper, a gente soube há pouco tempo, a gente também tomou um susto, que nós somos o primeiro coletivo de checagens na temática religiosa do mundo. Isso aqui foi um susto. Do Brasil, a gente já ficou um susto. E aí a Magali teve num evento internacional e isso foi falado lá espontaneamente, entre os pesquisadores e tudo. Então, assim, só aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas, de fato, é algo assim que é um aprendizado para a gente também, com certeza. Pode estar certo. maravilha! Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho. Eu vi muita gente aqui interessada nesse trabalho e realmente é fascinante, é um campo que tem crescido muito, né? Da checagem. É um trabalho muito importante e necessário diante aí dessa avalanche. Eu tenho até uma pergunta aqui que não foi feita, mas vou aproveitar sobre isso que a gente está falando, falar assim, por que cresceu tanto as fake news, né? E realmente é um movimento que vem crescendo numa força muito grande. E aí daí a importância da gente se formar sobre esse assunto. Sim. Mais uma vez, obrigada, Marcos. E só queria lembrar, então, pessoal, que hoje é nosso penúltimo dia de curso e que amanhã é o último dia. Eu acho que, assim, muito importante que todo mundo participe, porque a gente tem a questão da frequência, né? Para ganhar o certificado emitido pela PUC Minas. Então, espero todos vocês amanhã, às 7h30, para a gente ter a nossa última aula. E eu já vou dizer aqui para vocês como é que vai ser essa última aula. O tema é Propostas para Combate à Desinformação
facilitador é o Vinícius Borges, do Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia, o NECT, lá da PUC Minas. Fechado? A gente se encontra aqui amanhã. Bom trabalho, Marcos. E olha, quem sabe você não vai ganhar aí voluntários essa noite, hein? Vamos lá, pode vir. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. Adorei responder as perguntas, podem mandar mais. E muito obrigado pela oportunidade, muito legal compartilhar, adoro. E olha, aqui no chat tem muita gente agradecendo sua participação, depois você dá uma olhada aí, e muitos elogios, tá? A sua participação. Legal. Trabalho muito valoroso, você foi fantástico na apresentação, parabéns. Enfim, tem uma enxurrada aqui, depois você dá uma lida. E desejando também boa noite, parabéns aí pela exposição. Boa noite a todos. Pessoal. Obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.